Como navegar de maneira mais econômica. Eu vou estar dando uma dica aqui para vocês que você consegue diminuir bastante o consumo da sua embarcação. Então bora dar uma olhada. Então, amigo da Barcos Titã, antes de eu falar um pouquinho dessas dicas para vocês, eu quero só salientar que muita gente está entrando em contato comigo e tudo para querer tirar dúvidas, dicas, e galera, eu não tenho muita condição de estar respondendo isso porque o meu WhatsApp já é um WhatsApp bem lotado para poder responder questões de orçamentos, responder os próprios clientes que o barco está em fabricação, entendeu? Então, o máximo possível eu peço para vocês colocar aqui nos comentários, que eu respondo no comentário de maneira até mais prática, ou até mesmo fazer um vídeo para sanar a dúvida que pode ser de muitos, beleza? Bom, então vamos falar do primeiro ponto, que é o seguinte: saiba verificar a melhor faixa de velocidade e rotação para você se deslocar. Como assim, Lucas? É a famoso quilômetro por litro que a gente vê no carro, né? Porque o que acontece? O seu motor, ele desenvolve uma aceleração, por exemplo, ele acelera de 0 a 100% e ele tem um consumo de 0 ao total que ele consegue, dependendo da aceleração. Lógico que para 15, 30 que você está pilotando lá atrás, você não tem relógios nem para mostrar o RPM, porque quando você coloca na internet, você escreve aí, consumo do 15 HP a 5.000 RPM. Ele dá quantos litros ele gasta em média, dependendo da marca, logicamente. Ah, Lucas, eu não acho. Vai no tradutor, escreve a sua dúvida em português e joga em inglês. A maioria das vezes vai ter em inglês. Lógico, você vai ter um trabalho de traduzir, mas aí você consegue achar boas informações. E aí você consegue tirar umas médias mesmo do motor menor. Então, por exemplo, se você está acelerando um 15 a 75%, 3/4 da velocidade dele, você sabe que você está na faixa aí, pelo menos uns 4.500 a 5.000 RPM. Aí você bota lá, vai ver que, opa, estou gastando 6 litros. E aí você vai ter uma base de 6 litros, a velocidade que você está deslocando. Vai lá no Google Maps, vai no aplicativo Polaris que eu utilizo para Android. E com isso você vai ter um cálculo para saber qual que vai ser a melhor velocidade. Como assim, Lucas? Vou exemplificar agora com a minha embarcação. Eu tenho um barco hoje que está com 115 HP, que ela tem duas velocidades muito interessantes para eu conseguir percorrer um percurso maior gastando menos. Como assim? Quando eu coloco a minha embarcação a 30 milhas, ela gasta na faixa de 14 a 15 litros em uma hora. 48 km por hora arredondando, tá? Para quem quiser fazer a transformação. O quilômetro por litro dela, melhor que ela consegue atingir, geralmente é nessa 30 milhas. Quando eu coloco a 35, não fica tão interessante, ela está gastando uns 18, 19. Quando eu coloco a 38, que é a segunda faixa de velocidade que ela tem interessante, ela está gastando 20 litros em uma hora. É outro quilômetro por litro que fica mais interessante para quando eu quero me deslocar mais rápido. Porque quando eu foco em economia, por exemplo, estou indo pescar num local, vou percorrer uma grande distância, eu coloco, por exemplo, eu quero chegar mais rápido, 38, quero chegar, não estou muito importando com a velocidade, 30. Ah, Lucas, se você colocar 25, não fica tão interessante também. Eu coloco 25, ela está gastando, por exemplo, 13. Melhor pôr 30, entendeu? Que dependendo das outras coisas que eu vou falar, ela pode estar fazendo 14, entendeu? E aí também a mesma coisa, meu barco atinge mais de 50 milhas. Quando eu coloco 45, também fica um pouco interessante, vai lá para os 30 e poucos litros, mas está andando rápido. Mas mesmo assim, eu já descobri que para o meu barco, para eu ter um bom deslocamento e dependendo da velocidade que eu quiser, 30 e 38 milhas é o mais interessante. Você tem que fazer para o seu motor, porque às vezes o seu motor, só para dar um exemplo, às vezes o cara tem um Bass Boat com 300 HP que anda muito. Você sabe qual que geralmente é a faixa de velocidade que o Bass Boat tem o melhor range dele? O que é o range? A maior distância que ele consegue percorrer? Ou é 30 milhas, ou é lá para as 50 e poucas milhas. Isso mesmo. Porque nessa faixa de 30 a 45 a 50 milhas, o motor está andando bastante, mas o consumo não está valendo a pena. Às vezes, se acelerar um pouquinho a mais, o motor vai desenvolver mais velocidade e não vai aumentar o consumo, ou você puxar um pouquinho mais o acelerador, ele vai gastar bem menos e não vai perder tanta velocidade. Entendeu? Esse é um primeiro ponto, tá? O segundo ponto é você tem que começar a aprender a utilizar as tecnologias que o seu motor muitas vezes pode proporcionar. Por que eu estou falando isso? Muita gente tem, por exemplo, Powertrain. Meu amigo, pense num negócio que influencia demais o seu consumo, é a questão do Powertrain. Porque quanto mais você baixa o motor, mais você
coloca ele próximo à popa, você cria mais arrasto. A embarcação baixa a proa. A embarcação tá tipo assim, é mais fácil você passar a mão quando você tá navegando, passar a mão bem rente à água, só encostando na água, ou você enfiar a mão na água e puxar. É muito mais difícil você enfiar a mão na água e puxar, porque tem mais arrasto. Então, acontece a mesma coisa. Quando você tá com o trim lá embaixo, o seu barco fica tendo que forçar mais o motor para desenvolver aquela velocidade. Então, por exemplo, o Power Trim é uma coisa absurda que muda muito o consumo. Só para vocês terem ideia, o meu barco a 30 milhas com o trim abaixado, totalmente abaixado, ele faz 18, 19 litros. Só de eu ir levantando o trim, o meu barco ele vai, logicamente, quando eu vou levantando o trim, ele começa a ir mais rápido. E aí eu consigo diminuir a aceleração. Isso é uma tecnologia. As outras tecnologias também são, por exemplo, o relógio. Você tem um relógio, a Yamaha, por exemplo, tem um relógio que diz o quilômetro por litro. Melhor. Cara, olha no relógio. Você vai lá no relógio e fica acelerando. Opa, deu 2.5, 2.7. Opa, tá bom. Aí você amassa um pouquinho, foi para 1.8. Ou não ficou bom. Acelera mais, só piorou. Aí você olha, pô, tô aqui a 2.9 e tal. Aí eu puxei um pouquinho, subiu para 3,5. Usa tecnologia, usa o relógio. A própria Yamaha tem um relógio que mostra já a melhor faixa para você estar se deslocando. E são tecnologias muito simples que melhora de maneira absurda, tá? O desempenho da sua embarcação, tanto de velocidade como de consumo. Pra falar a verdade, a embarcação, quanto mais você conseguir fazer aquela embarcação andar, melhor. Justamente eu vou falar do terceiro ponto, que é coloque a hélice ideal. Ah, eu tô num barco esportivo e eu vou pôr a hélice que veio aqui. Veio uma 17, o meu barco é um barco esportivo com motor grande. Meu parceiro, seu barco é para andar com uma 21, com uma 23. E sabe o que acontece quando você coloca a hélice ideal? Você chega melhor na faixa de RPM, fica sempre dentro da faixa de RPM do seu motor máxima e você tem a melhor relação de consumo. Só que o que acontece? Muita gente não entende. Ah, Lucas, mas se eu for diminuir a hélice do meu motor, o meu barco anda menos, né? Sim, ele vai andar menos. Velocidade máxima ele anda menos. Só que tem um ponto. Nesse meio termo entre você acelerar o seu barco 0 a 100%, a sua faixa que você vai encontrar, como eu falei lá no primeiro ponto, para velocidade e consumo vai ficar melhor. Pode ter certeza, vai ficar melhor. Porque o seu motor, muitas vezes, poderia estar tão pesado aquela hélice que o seu motor não estava dando giro numa faixa de roda, numa faixa de aceleração que era para estar dando. Entendeu? E aí fica melhor para arrancar, fica melhor para planar, fica melhor para fazer outras coisas. Então trocar a hélice, colocar a hélice correta e principalmente quem está com hélice pequena, colocar uma hélice maior é muito importante. Eu mesmo, dando exemplo, troquei o 115, estava com uma 21, botei a 22. 21 ele fazia 14, 15 a 30 milhas. Troquei para 22 começou a fazer 13, 14. Ah, Lucas, é 1 a 2 litros. Meu amigo, 1 a 2 litros por hora. Se tu for navegar, subir 2 horas, descer 2 horas, dá quanto? 4 a 8 litros de diferença, mano, de gasolina. Às vezes o cara pensa, 1 litro é pouca coisa. Coloque em 100 horas rodadas, coloque em 1000 horas rodadas. 1 a 2 litros começa a fazer uma boa diferença, tá? No consumo e principalmente quando você tem um tanque pequeno, tá bom? Outro ponto a se falar é a manutenção. Tô cansado de ver principalmente o motor carburado, o motor antigo, 2 tempos. O pessoal gosta de mexer, né? Vai mexer no carburador, vai mexer no negócio aqui, outro aqui, aumentar a abertura e tal, e faz alguma merda. O barco começa a andar, o motor anda mais e tal, o pessoal adora fazer isso em alguns Mercury, Yamaha, o motor anda mais. Mas o cara não vê que o tanque dele vira um redemoinho e começa a gastar. E o quilômetro por litro dele não melhora. Porque ao mesmo tempo que está andando mais, ele dobrou o consumo. Entendeu? Eu já vi gente fazer 15 HP, chupar 10 litros em 1 hora, mano. Lá ele. Mas já vi, mano. Pessoal mexendo nas coisas. Então, que adianta você fazer o motor consumir 3 litros a mais e andar 5 km a mais por hora? Não vale, entendeu? Não vale na relação de consumo e de economia. Então, principalmente você que já comprou um motor usado, você que tem um motor antigo, faz uma manutenção, verifica a parte de carburador e tudo, porque às vezes
foi mexido, às vezes está precisando trocar alguma coisa e melhora o consumo. Melhora, eu já vi muita gente, o pessoal giglê, essas coisas, mexer e cagar o motor. E aí o cara vende, passa pro outro e tal, passa barato o motor, porque para ele o motor tá ruim, o cara vai lá, troca uma pecinha e pronto. O motor pode até andar um pouco menos, mas fica bem mais econômico, que é o intuito do vídeo. Então faz uma manutenção, tá? Manutenção, tipo assim, desde a manutenção de você verificar a hélice, por exemplo, poxa, essa hélice aqui bati em pedra, tá com dente, tá muito areada de passar na areia e tudo, vou trocar a hélice, uma manutenção, vou fazer um negocinho, outra aqui, essas manutenções podem sim melhorar a sua economia. E para finalizar, principalmente você que navega em local grande, um local tipo Rio Negro aqui, que não é estreito, tem quilômetros e quilômetros de uma margem para outra. Quando você navega nesses rios, até em parte de mar, que geralmente não tem, é muito fundo, e aí como é muito fundo, não tem estrutura próxima no fundo para ficar quebrando a onda, então tem muita onda. Quando você navega em um local com muita onda, o que você faz? Você não controla 100% a velocidade que você quer, você vai navegar de acordo com o que sua coluna aguenta, que o barco aguenta, você vai navegar de acordo com como está a intempérie. E quanto mais próximo você navegar geralmente da margem, dentro da margem de segurança, melhor você consegue ajustar a velocidade que você quer lá no primeiro ponto. Porque quando, por exemplo, Lucas, eu tô num BES de corrida e tal, tô no meio do Rio Negro, você não vai conseguir navegar rápido igual se estivesse próximo da beirada. Às vezes só o local, a diferença do local. Em vez de navegar muito no meio e mais para próximo da beirada, em vez de você, vou passar num local que é mais abrigado do que o outro, melhora o rio. Melhorando o rio, você consegue navegar, levantar mais o trinco. Quanto mais você conseguir levantar o trim, menos arrasto, melhor fica para deslocamento mais econômico. Entendeu? Até o local que navega ajuda, tá? Então esse vídeo que eu queria trazer para vocês, manda pro seu amigo, porque com certeza um desses pontos vai lhe ajudar a melhorar a sua economia. E a economia não só ligada, por exemplo, a gastar menos, mas até, às vezes, você estava economizando combustível, mas estava demorando demais chegar nos locais. Para você, às vezes, vale mais a pena você chegar 20 minutos mais cedo e aquele litrinho a mais que você gastou, no final, vale a pena você chegar mais rápido e voltar mais rápido para casa, não é? Pois é, então, se você gostou desse vídeo, manda pro seu amigo, se inscreve no canal, beleza? Link aí embaixo para quem quiser orçamento de embarcação, quem quiser orçamento também dos acessórios náuticos e tudo mais, também tem um link direto na nossa lojinha e o Mercado Livre que a gente vai começar a colocar mais itens, beleza? Vá com mais forte e vá de Titã!